De volta aqui pra gente comentar a grande conquista. E nesse momento tá rolando a última prova dos donos. Essa última prova dos donos vai definir aí o que a Raquel falou de donado relâmpago. Um donado relâmpago onde a única função que eles vão ter é basicamente definir quem são os que vão para a zona de risco de amanhã. Basicamente só isso aí mesmo, tá? Não vai ter outra coisa, porque no sábado já elimina um e no domingo já começa a formar mais uma zona de risco, né? Então, daqui a pouco eu explico melhor para vocês como é que vai ser essa nova zona de risco aí, como é que as coisas vão rolar por lá. Enfim, vamos lá entender como é que está sendo a prova dos donos agora, nesse momento aí, né? A prova dos donos é bem simples. Eles têm que abrir as malas e encontrar o aviãozinho. Quem encontrar o aviãozinho e formar o Fred ali primeiro, ganha. Então, só tem mais três malas com o aviãozinho aí para formar o Fred ali no painel. Apenas mais 3 malas com o aviãozinho. E vai ser na sorte mesmo. A Raquel até falou quais são as malas que estão com o Fred. Se eu não me engano, ainda faltam dessas malas, faltam 2. Eu esqueci qual foi os números, eu vou ser sincero com vocês, porque eu não peguei, não fiz o print, não fiz essas coisas nesse momento, porque eu estava terminando de escrever o roteiro aqui para falar com vocês sobre o que aconteceu no programa de hoje, sobre tudo o que rolou aí, né? Porque o Carelli finalmente resolveu liberar pra gente o que é que vai rolar nesses últimos dias aí da grande conquista. E vai ter muito programa ao vivo, viu? Vai ter muito programa ao vivo e é o que vai acontecer a partir de agora. E sim, gente, Lisiane foi eliminada, né? Coisas que a gente já imaginava que seria. Eu já imaginava que Lisiane fosse ser eliminada, já imaginava que Lisiane fosse sair mesmo do programa, já imaginava que fosse ela ser uma das eliminadas ali, já imaginava mesmo. Eu falei para vocês que essa possibilidade de Lisiane ser eliminada era muito grande, até por causa da zona de risco que ela estava disputando ali. Era uma zona de risco muito, mas muito grande. Era uma zona de risco que tinha muita gente ali que ia dividir os votos. Então era muito complicado para a Lisiane e extremamente complicado para ela permanecer nesse jogo. Por outro lado, gente, o que a gente pode achar aí do que vai acontecer? Só sobrou uma mulher no jogo, né? A Tati. Enfim, eu acho que a Tati vai ser uma das últimas eliminadas no programa. Eu acho que a Tati não vai chegar no final. Eu acho que a Tati não vai avançar muito no final. Enfim, tem aí agora, né, um dos últimos momentos aí da prova dos donos. O Haddad, se acertar mais uma aí... Não acertou, né? Mas se acertar mais uma aí, ele vence essa prova. Se ele acertar mais uma mala com o aviãozinho. Mas é uma prova de sorte, então independente aí, quem acertar os 2 últimos aviãozinhos aí vence a prova. Por isso que eu tô aqui falando com vocês, mas ao mesmo tempo eu tô meio que dando uma enroladinha nas coisas aqui, pra gente já falar de como é que vai ser o dono, e eu vou explicar pra vocês o que é que vai rolar aí. Claro, vou te contar também da briga que rolou ontem à noite, da mesma chateação de sempre. Tati pegou uma mala premiada, tá? Ela tá com a mala 23. Só falta uma mala agora. Não, desculpa, não era uma mala premiada. Eu confundi ali, pensei que era uma das malas premiadas. Se eu não me engano, acho que é a 22, que é a mala premiada. Então, teve mesmo algumas coisas assim. E como é que vai ser a última semana da grande conquista, né? Hoje tá rolando a prova dos donos, nesse momento aí. Aí, amanhã, já vai ter a formação da zona de risco relâmpago. Eles vão ser pegos de surpresa. Ninguém vai estar sabendo, eles não vão saber de absolutamente nada. E aí, o que vai acontecer?
A partir do momento que vai se formada a zona de risco quádrupla, são 4 pessoas, vai ter uma prova da virada relâmpago também. Então, eles vão fazer a prova da virada relâmpago. Quem vencer a prova da virada relâmpago vai escapar da zona de risco e colocar alguém em seu lugar. No sábado, haverá uma eliminação ao vivo. Aí, no domingo, haverá a gravação de uma prova. Não é uma prova da imunidade como aconteceu lá na última Grande Conquista, tá? Da primeira temporada. A primeira temporada da Grande Conquista foi basicamente a última pessoa que ganhou essa prova. O Caio vai ser o dono, com certeza, o último dono. Será? Vamos ver aí se ele acertar a mala. Não acertou a mala. Caio quase foi o último dono. Então, vamos lá relembrar. No ano passado, tinha uma prova da imunidade. Quem vencesse essa prova escapava de uma das zonas de risco. Mas esse ano, o que é que vai acontecer? Quem vencer essa prova, são 2 vencedores, por sinal, né? Ela disse que são 2 vencedores. Eles vão escolher com quem eles vão disputar a zona de risco. Ou seja, basicamente, quem for ali vencer já vai para a zona de risco, mas pelo menos vai escolher com quem vai, né? Então vai ter a chance aí de poder eliminar uma pessoa que quiser. Enfim, eu não vi muita vantagem nisso, né? Mas, né? Vamos ver. O Rambo ali eu acho que vai ser o dono, viu? Eu acho que tá quase para ele ser o dono. Ele foi o primeiro dono da mansão. Provavelmente deve ser o último também. Será? Será que vai ser ele? Vamos ver se vai ser ele, né? Vamos ver se vai ser ele aí. Se ele acertar aí a mala. Se ele acertar a mala, talvez ele seja o último dono. Vamos ver se vai ser o Rambo o último dono da mansão. Ele foi o primeiro junto com a baronesa. Vamos ver se ele vai ser o último dono. Vamos ver se Rambo vai ser... Não vai ser o último dono da mansão, o Rambo também. Não vai ser o último dono da mansão, o Rambo. Quem vai ser o último dono da mansão? Faltam aí mais 2 malas. Ou vai ser o Céu, ou vai ser outra pessoa ali, né? Falta ainda 2 malas para se descobrir quem é que vai ser o novo dono da mansão. Vamos ver quem vai ser o novo dono da mansão. Quem vai ser o novo dono da mansão? Vamos ver aí. Deixa eu aumentar o som da TV aqui para entender melhor. Tá entre ele e o Rideu. Se ele errar, o Rideu é o dono. Céu, o último dono da Grande Conquista. Céu, o último dono da mansão da temporada. Céu, né? A gente já sabe quem o Céu vai mandar pra zona de risco, né? Ele vai se vingar pela Dona Geni e vai mandar o Guipa, né? A gente já sabe mais ou menos quem ele vai mandar. A gente já sabe mais ou menos quem ele vai mandar. Vamos ver aí quem ele vai escolher para ser dono junto com ele. Vamos lá ver quem ele vai escolher para ser dono junto com ele. Quem ele vai escolher? Vamos ver quem ele vai escolher. Quem ele vai escolher? Quem ele vai escolher? Vai chamar o Haddad, para ir para a zona de risco. Vai chamar o Haddad. Ele colocou o Haddad para ser o dono junto com ele. Bom, isso aí ele fez de caso pensado, obviamente, né? Para colocar o Haddad na zona de risco de amanhã, né? Vamos ver como é que vai ser aí a formação da zona de risco. Já já eu explico isso para vocês, né? Pronto.
Vocês já sabem agora como é que tá definido isso. Vocês já sabem como é que tá definido aí, então vamos lá explicar para vocês como é que vai acontecer a partir de agora, tá bom? Amanhã, nós já sabemos aí que o Haddad e o Céu são os últimos donos da mansão da Grande Conquista. Ou seja, eles vão ter que indicar alguém em consenso. E basicamente eu acho difícil que o Haddad vá querer indicar o Guipa. Se o Céu tivesse puxado o Rideu, provavelmente o Rideu queria indicar o Guipa e tal pela dona Geni. Mas muito provavelmente ele não fará isso. Muito provavelmente quem será que o Haddad junto com o Rideu devem indicar? Eu acho que eles vão indicar o Breno. Eu acho que eles vão direto no Breno. Até por causa de tudo o que aconteceu. E aí, entre os donos, é muito mais do que óbvio que o próprio Haddad é quem vai para a zona de risco. É muito mais do que óbvio que vai ser ele que vai lá para a zona de risco, né? Não tem muito mais o que possa mudar esse jogo. Até porque em menos de 24 horas que eles têm para fazer esse jogo todo, eles não vão ter como mudar a configuração aí da zona de risco. Então vai ser muito provavelmente em cima do Breno mesmo que eles vão. Os dois já tiveram problema com o Breno, os dois estão cheios de problemas com o Breno, então vai ser muito mais fácil eles irem em cima do Breno. E aí na votação da casa, gente, com certeza vai cair agora em cima do lado deles, porque já não tem mais para quem eles vão colocar. Ou vão votar em cima do Guipa, que foi o que sobrou, ou vão cair em cima ali do lado deles. Ou vão cair em cima do Fernando, ou vão cair em cima do Guipa, que eu acho também meio difícil, ou vão cair em cima do lado deles ali, porque foi o que sobrou, não tem mais o que fazer, né? Não tem mais para onde eles possam correr, não tem muito mais o que fazer. Então o que vai acontecer, né? A gente vai ter que ver amanhã, mas eu acho que essa zona de risco vai ser interessante. E ainda vai ter uma outra dinâmica para definir quem é que vai ser o quarto a ir para lá e como é que vai ser a prova, né? E aí no sábado já tem a eliminação dupla, 2 pessoas, os 2 menos votados deixam o jogo. No domingo, os 8 que restarem vão fazer uma prova ali, uma prova que não vai dar imunidade nenhuma, mas é uma prova que vai garantir que os 2 vencedores ali escolham com quem eles querem dividir a zona de risco. Então eles vão escolher quem vai na zona de risco de segunda e quem vai na zona de risco da terça. E na terça-feira nós saberemos o quarteto que vai direto para a final. Na quarta-feira haverá a última festa da mansão com todos os 20 conquisteiros da mansão reunidos ali. E na quinta-feira que vem, a grande final da Grande Conquista. Eu acho que para essa final a gente já tem pelo menos garantido 2 nomes ali, né? Eu já falei para vocês. A menos que dê muita M até o final, que é o Caio e o Haddad. Eu acho que esses 2 estão garantidíssimos lá. Agora, os outros 2 vai depender aí de como é que esse jogo vai acontecer. Eu acho que o Guipa ainda tem chance, eu acho ainda que o Rambo também deve ter alguma chance ainda. Felipe, talvez, se ele for um bom jogador até lá, acho que o Felipe é um bom jogador, acho que o Breno não consegue escapar mais numa zona de risco. Quando ele cair na zona de risco e cair na votação final, ele vai ser eliminado. A eliminação da Lisiane já deixou isso bastante claro, então já está mais do que certo que eu acho que o Breno vai ser eliminado sim. É um dos próximos eliminados da Grande Conquista. E aí mesmo o prêmio vai ficar ali entre esses 4 mesmo. Acho que o prêmio está entre esses 4. Entre o Caio, o Rambo, o Guipa e o Haddad. Eu acho que está entre esses 4. Posso estar enganado, tá? Mas eu acho que está entre esses 4 aí. Eu acho que o prêmio está entre eles. Mas enfim, vamos lá comentar aí com vocês o que foi que rolou ali nessas últimas 24 horas da Grande Conquista, depois ali da formação da zona de risco, depois ali da prova da virada, desculpa, depois daquela eliminação que aconteceu ali, porque vocês sabem, foi de fato muito, mas muito barraco que veio depois. Porque o Haddad, obviamente, ele questionou a estratégia do Felipe, que o Felipe usou para puxar o Fernando para a zona de risco. Logo depois que eles voltaram de lá, da zona de risco, logo depois que eles voltaram da prova, o Felipe colocou o Fernando na zona de risco. Basicamente, o que foi que o Felipe fez?
Ele mandou uma mensagem, né? Tô mandando aqui o Fernando para a zona de risco porque eu quero eliminar a Lizzie, basicamente. Foi isso que aconteceu, né? Não era a intenção dele naquele momento, mas todo mundo questionou ele, né? O porquê que ele fez isso, porque o Haddad, inclusive, disse que era muito incoerente, e era muita incoerência da parte do Felipe mandar o Fê para a zona de risco, sendo que ele tinha um problema ali, que ele tinha tido uma confusão de tarde com o Breno. Então, que era muito mais fácil e muito mais coerente e muito mais esperado, até por causa do jogo, do que aconteceu no jogo, dele mandar justamente o Fernando, o Breno para a zona de risco. E aí depois o Fernando ali rebateu a indicação dele, e aí ele disse que estava enfrentando mais uma berlinda, mais uma eliminação, mais uma vez tendo que esperar pelo voto do público, mais uma vez ali tendo que passar de novo pelo estresse, pela coisa da instabilidade de fazer isso, né? Mas enfim, gente, você tá num reality show, você tem que passar por isso, você é obrigado a passar por isso. Tá lá no seu contrato, você é obrigado a passar e fazer isso. E aí depois o Haddad sugeriu que o Felipe não puxou o Breno justamente para não formar uma zona de risco do Breno ao lado da Lisiane, porque assim aumentaria as chances da Lisiane ser eliminada e não colocar dois amigos para disputar uma zona de risco. E aí o Fê rebateu essa opinião ali e disse que não era isso que estava acontecendo, que não foi por essa razão que o Felipe colocou ele na zona de risco, que não era nesse sentido e tal. E aí o próprio Felipe depois disse que ele realmente não pensou nisso, que ele realmente não quis colocar mesmo o Breno na zona de risco, que o rival dele, que o grande problema dele ali era o Fernando. Então, era o Fernando que ia para a zona de risco e não ele. E era o Fernando e não o Breno. Acabou. Foi por isso. E aí, no meio dessa confusão aí, o Breno se meteu ali e começou a brigar com o Haddad por conta dessa estratégia de jogo aí que o Haddad questionou do Felipe, porque afinal o Haddad ficou meio inconformado do Felipe não ter colocado o Breno na zona de risco. E aí a confusão começou. A dupla ali, o Fernando e o Haddad, ficou assim, dizendo que tinha um acordo entre o Haddad, entre o Breno e o Felipe. Mas o Felipe negou, e o próprio Breno também negou, que tivesse um acordo entre eles. E só que o Haddad não acreditou nessa visão ali, o Haddad disse que não. O Haddad disse que pela coerência o Felipe tinha que ter puxado o Breno para ir para a eliminação, mas não escolheu justamente para não deixar a Lizzie mais chateada ainda. E aí o Breno começou a aparecer, a crescer, disse ali que o Haddad era mentiroso, palestrinha, vitimista, e aí ele começou a cobrar, eu te salvei ali da zona de risco, lembra? Eu te salvei, você era só uma peça do meu jogo, era só uma peça ali do meu tabuleiro, eu te salvei do meu jogo, eu te salvei da zona de risco, não sei o quê. E aí depois ele começou a gritar, babaca, mimado, inflamado. Ai, gente, sério mesmo. É o mesmo discurso de sempre. E aí eles começaram um barraco ali por causa disso, né? Porque o Breno começava a dizer a mesma coisa, repetindo a mesma coisa. Eu vou tirar a máscara de todo mundo, vou baixar tua máscara aqui, vou tirar tua máscara ali e tal. E aí o Haddad dizia que em nenhum momento ele tinha falado essas coisas, mas o Breno continuava ali a dizer que o Haddad não aceitava, que o Haddad tinha que ser as coisas do jeito dele, do jeito das coisas que ele queria e tal. E aí o Haddad começava a rebater e dizer as coisas ali do jogo do Breno, que o Breno tinha esse jogo, que o Breno era falso, que o Breno era um jogo assim, podre e tal. E aí o Breno começou a dizer de novo que o Haddad era só uma peça no jogo de xadrez dele,
que o Haddad, que ele salvou o Haddad sim ali da zona de risco, salvou porque era a estratégia do jogo dele, que era a estratégia que ele queria fazer e tal. E ele fez, e o Haddad era só essa peça mesmo. E aí o Haddad começou a debochar e depois disse assim, obrigado por você ter me salvado ali da zona de risco e tal. E aí o Guipa tava ali, né? Não sei se vocês perceberam, o Guipa tava sentado ali no cantinho da mesa e ele tava começando a ficar bastante irritado com esse momento aí. Ele tava ficando muito irritado com tudo que tava acontecendo. Tava muito irritado mesmo ali. Enquanto isso, o barraco estava começando ali, o Breno continuava chamando o Haddad, dizendo que o Haddad agora estava lambendo o Caio, porque o Haddad tinha brigado com ele, aí depois que o Haddad brigava com ele, ia lamber o Caio, e aí o Haddad perguntava, eu fui te lamber pra alguma coisa? Aí o Caio disse, eu não tenho nada a ver com isso, ele não veio atrás de mim não sei o quê. E aí depois o Breno continuava as acusações, e lá no quarto, ali no quarto das coisas, a Lisiane estava ali já bastante incomodada. A Lisiane já estava muito incomodada ali. Ela disse assim que não estava mais, ela não conseguia entender o que o Breno estava fazendo ali, ela não conseguia entender ali. Enquanto isso, o barraco rolava solto ali na sala. O Haddad ali, o Guipa ali, completamente surtando no meio dessa confusão, e o Breno ali atiçando, provocando, fazendo aquilo acontecer. Até que chegou o momento ali que o Guipa se levantou e começou a dizer, para com isso, para que ninguém te aguenta mais, para que ninguém aguenta mais ouvir você falando a mesma coisa, é o mesmo discurso de sempre, é a mesma coisa toda vez, você fala a mesma coisa todo tempo, é todo tempo falando o mesmo discurso, é todo tempo repetindo a mesma coisa, para com isso, para de encher o saco, ninguém te aguenta mais. E aí os dois começaram, a discussão saiu do Breno e do Haddad, passou pro Breno e pro Guipa. E aí depois o Breno começou a dizer que o Guipa era o rei do blefe e disse que ele era muito louco, que ele era mentiroso, que ele era o rei da mentira. E aí o Guipa ficou bastante incomodado ali pelo que o Breno estava dizendo dele. E aí depois ele mesmo gritou ali, o cara sugeriu a possibilidade do Felipe ter errado o voto de propósito. E aí depois começaram uma outra discussão. E aí depois o Breno disse que o Guipa mentia para todo mundo, que depois o Guipa pegou e depois ele próprio inverteu a história, disse, não, você mente para todo mundo, você é a piada do jogo, você é essa piada que tá rolando aí. E aí depois o Breno começou a dizer, não, Guipa, a sua estratégia do jogo é mentir, você mente, você faz as coisas, você diz que tá torcendo pela pessoa, mas você mete uma faca nas costas dela. E aí o Guipa ali já viu, e a Lisiane ali assistindo o jogo, assistindo a coisa acontecer ali, o barraco na frente dela, e ela completamente desolada no meio disso tudo, como quem não acreditava. Meu Deus, eu tô no meio desse barraco, eu tô numa zona de risco, tô envolvida num barraco aqui que pode dar ruim pra mim. E o pior é que o Guipa jogou na cara ali do Breno que se a Lisiane fosse eliminada, a culpa seria do Breno, por causa do que ele estava fazendo ali, por causa desse barraco, desse escândalo, desse escarcéu, como o próprio Breno definiu, de ficar gritando, de ficar fazendo confusão ali. Então ele mesmo disse, se a Lisiane for eliminada amanhã, a culpa vai ser sua, porque você está fazendo isso, é você que está armando essa situação aqui dentro, é você que está começando aí. E aí depois o Breno começou a gritar, a aparecer de novo, a debochar. E aí o Guipa então começou a fazer aquelas coringadas dele de sempre, né? E aí o que foi que o Guipa fez? Começou a cantar Bananas de Pijamas descendo as escadas. Começou a cantar Bananas de Pijama e deixou ali o Breno falando sozinho. E o Breno continua a repetir. Qual é a tua estratégia? Ah, porque tu foi pra zona de risco 6 vezes? Qual é o teu poder? Esse, porque tu foi pra zona de risco e voltou? Esse é o teu poder?
porque tu foi pra zona de risco? O Breno ficava repetindo a mesma coisa e o Guipa continuava falando a mesma coisa, continuava cantando banana de pijama descendo as escadas. Sério, foi um deboche muito grande ali. Eu juro que eu ri dessa cena, eu juro que eu ri desse momento aí. Aí depois o Guipa pegou a banana, deu um beijinho na banana e colocou a banana ali em cima da almofada e disse assim que ele tava colocando o Breno pra dormir. Sério, sério, eu ri dessa cena, sério mesmo, ainda disse boa noite, disse assim que era pro Breno parar e descansar um pouquinho, porque já tava realmente muito cansativo tudo aquilo, que era pra parar um pouco. E aí ele começou a falar com a banana, ele disse, velho, para um pouco, né, eu já falei pra você, tá cansativo, não sei o quê. Detalhe que o Breno tava tomando banho ali no chuveiro, né. Mas foi muito engraçado essa cena aí do Guipa, foi muito engraçado ele coringando. É sério, o Guipa é um dos melhores personagens da Grande Conquista. É por isso que eu falo pra vocês que ele merecia ir no mínimo pra final, porque o cara entregou entretenimento puro. Aí, o que foi que ele fez aí? Isso é entretenimento, gente, o cara coringou ali no meio, se meteu numa briga que não era dele, porque ele tava estressado, porque ele começou a gritar no meio da discussão que ele não aguentava mais ouvir o Breno falando a mesma coisa, os mesmos argumentos, que ele não aguentava mais ouvir tudo aquilo. E aí ele gritava pro Fred abrir a porta, e aí o Fred não abre de propósito nessas horas, né? Pra quem não entende como é que funciona ali a Grande Conquista. Então ele não abria de propósito. E aí ele começava a gritar pro Fred abrir, abre, e o Fred não abria. E aí ele se meteu no meio do coisa. Aí o Breno começava a provocar e tal, e o cara coringava. Sério, o cara, de fato, ele te entrega entretenimento. O Guipa, ele não foge de entregar entretenimento. O cara é bom no que ele faz, o cara é bom no que ele te propõe a entregar. Por isso que eu acho que esse cara, no mínimo, merece chegar na final da Grande Conquista. Chegar na final, gente, não significa que vai vencer, tá? Chegar na final apenas significa que ele merecia estar ali entre os finalistas, que ele merecia ser finalista do programa, que ele merecia chegar naquele ponto do jogo. O cara foi finalista. Se ele vai vencer ou não, é o que a gente diz. Deixa nas mãos do Brasil. Deixa o Brasil decidir. Agora, que o cara merece chegar lá, ele merece. Sério mesmo. O cara entregou o máximo de entretenimento que foi possível ser entregue dentro desse programa. E sim, gente, isso é entretenimento. Ele entregou muito mais. O que entretenimento o Rideu, que entretenimento o Céu, que entretenimento a Tati, o Felipe e os outros estão entregando aí. Os caras avançaram o jogo e não entregaram nada de entretenimento. Ficaram ali boa parte do jogo sem fazer nada. Absolutamente nada. Então, realmente o Guipa, ele consegue entregar alguma coisa. O cara é bom no que ele faz. Então, depois disso aí, depois o Guipa foi falar ali com o Felipe, e aí ele disse ali que ele realmente não estava mais aguentando essas brigas, que ele não concordava mais com tudo que estava acontecendo ali, e que ele via que o Breno estava começando agora a querer arrumar desculpas, e ele relembrou também situações que ele não concordava com o Breno e tal. E depois ele começou a dizer que isso pode prejudicar a Lisiane, inclusive, porque o Guipa falou, se o Breno se importa tanto assim com a Lisiane, ele deveria pensar nela nesses últimos momentos, ele deveria pensar no que ela tá fazendo, ele deveria pensar justamente nela, mas ele não pensou. E depois ele falou, o Breno não é uma pessoa má, mas é uma pessoa que tá perdida no jogo. E aí o Felipe até concordou e disse assim, que o Breno mentia sobre muitas coisas do que realmente estava acontecendo dentro da casa e que ele fazia isso como uma forma de se dar bem. De uma certa forma, sim, ele faz isso para se dar bem. E aí, quando a coisa já estava bastante mais calma ali, né, durante a madrugada, a Lisiane foi conversar com ele e pediu para ele mudar o comportamento, disse assim para ele, para de querer ficar se explicando o tempo todo. Para de querer ficar achando ali que você vai convencer as pessoas a essa altura. E aí ela disse agora que assim, o Breno jogador é um cara muito chato. Que o Breno jogador é um cara ali que ela não consegue mais lidar, é um cara que ela não consegue mais conviver. E que ele vive se explicando o tempo inteiro, que já tá chato essa explicação
que ele tá fazendo ali o tempo inteiro. E aí ele disse que só se explicava para as pessoas que ele gostava, só que a Lisiane discordou, ela disse, não, você não se explica para as pessoas que você gosta, você vive se explicando para a casa toda, você vive se explicando para todo mundo ali, porque mesmo que não seja seu amigo, não há necessidade de você fazer isso, tá chato o que você tá fazendo, tá chato de você ficar fazendo aí e tal. E aí ela disse assim, eu tô te falando aqui agora, o que todo mundo aqui nessa casa pensa de você e não tem coragem de falar na tua cara. Eu tô te falando isso. Então para de querer ficar se explicando toda hora sobre o que você deve ou não deve fazer nesse jogo. Mas isso não adiantou de nada, né, gente? Isso não adiantou de nada porque vocês sabem, o Breno não vai mudar, o Breno vai continuar na mesma coisa. E aí hoje de manhã, o Guipa tava conversando ali com o Haddad e o Fernando, e aí ele disse assim que o novo embate dele, se ainda tiver algum tempo para o embate, seria com o Céu, porque ele achou muito hipócrita a cobrança que o Céu fez em cima dele. Segundo o que o Guipa falou ali, ele disse ali que o Céu cobrou ele por causa da articulação que ele fez para se salvar da zona de risco e que ele teria enganado a dona Geni e que isso seria um jogo sujo. E o Guipa disse que não, que ele fez um jogo honesto, que a dona Geni sabia das consequências, sabia que ela poderia sim cair numa zona de risco por causa disso, e que o Céu, na verdade, queria que o próprio Guipa caísse na zona de risco, porque assim ele estaria se jogando lá para salvar a dona Geni. E sim, gente, vamos ser sinceros, só na cabeça do Céu, que é um completo antijogo, é que isso funciona, porque um jogo desse jeito não funciona assim. Você tem que montar uma estratégia, você tem que fazer as coisas que fazem você permanecer o máximo de tempo no jogo. Então é assim que se joga, não é você ali querendo proteger as pessoas e você se colocando em risco. Um jogo não funciona dessa maneira, mas pro Céu funciona. E aí depois ele disse assim, que ele não concordava com o que o Céu estava dizendo dele, ele não concordava com esse argumento e prometeu que se o Céu continuasse usando esse argumento para vir para cima dele, ia rolar muita, mas muita treta com o Céu. Mas aparentemente não vai rolar muita treta mais com o Céu, né? Porque não tem mais tempo de rolar treta com eles. A última zona de risco dessas que vocês conhecem, com briga e com treta, vai ser formada hoje à noite. Então, não vai mais ter tempo para isso. As outras zonas de risco já vão ser ali formadas basicamente ali por uma escolha pessoal de cada um. Então, não vai rolar, não vai ter muitas coisas. Então, o que vai acontecer, né? Vamos ser sinceros. Nada, basicamente. Não vai mais ter tempo de arrumar briga, não vai mais ter tempo, não vai rolar mais uma briga ali. E aí, depois disso, dessa conversa deles aí, a Lisiane apareceu e eles começaram ali a conversar, falaram de várias coisas, eu vou destacar algumas aqui que eles conversaram ali. A Lisiane detonou o outro lado, ela disse ali que ela vê no outro lado um show de hipocrisia, ela disse ali que ela teve essa treta com o Felipe, com a Tati, justamente por causa dessa ideia de votar com o coração, e disse assim pro Fernando que não houve esse pensamento de indicá-lo para mais uma zona de risco, porque basicamente eles não pensaram em estratégia de jogo, basicamente eles apenas fizeram aquilo que eles queriam fazer e fizeram da pior maneira possível. E aí ela disse que não cai mais desse jogo de hipocrisia que as pessoas estão promovendo ali dentro, no outro lado, e que ela não vai mudar o pensamento e o posicionamento dela e as estratégias de jogo que ela considera ali como importantes para ela, apenas porque o outro lado acha que ela está fazendo errado. E aí ela disse que criou ranço do outro lado, que isso vai continuar instalado até ela sair de dentro da Grande Conquista, que ela não aguenta mais olhar na cara das pessoas. E aí no meio disso ela começou a chorar, ela disse ali que não estava feliz no meio de tudo isso, que ela já não estava mais suportando esse show de hipocrisia do outro lado, começou a chorar bastante ali.
E aí os outros, né, tentaram consolar ela, disseram assim pra ela se animar e tal. Mas ela disse assim que se ela não fosse eliminada hoje, ela ia pedir pra sair, porque ela não aguentava mais ficar no mesmo espaço ali. E ela citou o Caio, citou os problemas que ela teve com o Caio, por exemplo. Ela disse ali que a hipocrisia do Caio, que o Caio usou a vida pessoal dela pra falar do jogo, tirar vantagem do jogo, e ela não gosta disso e tal. Então ela disse que já não aguenta mais isso, que ela não tem mais como suportar. E ela, inclusive, ela falou que o Caio detonou com o psicológico dela mesmo, ela tendo que ser bastante forte para lidar com isso. E aí, já de tarde, o Breno começou a chorar. O Breno chorou horrores. O Breno tava chorando aos prantos ali. E aí, ele estava muito abalado e disse que muitas coisas ali dentro estão incomodando ele, muitas coisas dentro da Grande Conquista, dentro da mansão, dentro com os colegas ali, estão incomodando ele, mas que o principal problema dele nesse momento aí é justamente ver que a Lisiane está numa zona de risco e que ela pode sim ser eliminada justamente por culpa dele. Então ele não conseguia se sentir bem com essa informação, ele não conseguia se sentir bem com isso e começou a chorar. Ele chorava muito, chorava horrores por causa da possibilidade. E aí ele começou a dizer que o Guipa era mentiroso, asqueroso, nojento. E aí começou a detonar e disse que não tem amizade com o Guipa. E aí ele chamou ali, não foi só o Guipa, tá? Ele chamou os outros colegas da casa desses mesmos adjetivos. E aí a Lisiane disse, mas como até ontem vocês eram amigos? E aí depois o Breno falou, não, a gente não é amigo, a gente nunca foi amigo, a gente só tava ali junto por causa de estratégia de jogo e tal. E aí depois ele disse que tudo o que ele, Breno, faz lá dentro da casa é visto como uma mentira, enquanto que as outras pessoas fazem lá dentro é visto como movimento de jogo. Mas sabe por quê, Breno? As pessoas veem o que você faz como uma mentira e o que os outros fazem é visto como uma estratégia de jogo? Sabe por quê? Porque você deixa claro todo o tempo que você é ator. E aí, como você nunca deixa claro para as pessoas lá dentro que você está ou não está atuando, é realmente muito difícil a gente acreditar em você. É muito difícil a gente acreditar do que você está fazendo ali. Se você está blefando, se você está sendo sincero, se você está sendo você mesmo. Então não tem como a gente acreditar na sua palavra. É difícil mesmo, viu? É difícil, Breno. É dificílimo acreditar na sua palavra. E aí, quando você coloca e pontua a questão desse jeito, que as pessoas acham que você é mentiroso, não, as pessoas não acham que você é mentiroso. Mas as pessoas não acreditam em você porque você dá brecha para as pessoas não acreditarem em você. Uma hora você briga ali com o Caio, você se aproxima do Haddad. Aí você briga com o Haddad, você se aproxima do Caio. Você briga com o Felipe, você se aproxima do Guipa. Você briga com o Guipa, você se aproxima do Felipe. Você briga com a Lisiane, você se aproxima do Rambo. Como é que você quer que as pessoas acreditem em você, que você tem alguma convicção, cara? Não é assim que funciona. Então, assim, é por isso que você e o seu jogo ali não é visto como um jogo de verdadeiro e sincero, mas como um jogo falso e mentiroso. Grande parte por culpa sua mesmo. Lá na vila, as pessoas diziam a mesma coisa sobre você. E aí depois a Lisiane confrontou o Breno sobre as historinhas que ele contou para Tati e para o Rideu. E aí ele disse que ele, depois de chorou horrores, aí a Lisiane, depois que viu que ele estava recuperado, jogou isso na cara dele. E aí ele disse da discussão com a Tati, com o Felipe, e que ele foi desmentido pelo Rideu. E aí ele foi questionado pela Lisiane naquele momento. E aí a Lisiane perguntou, então por que que ele apenas não falou que queria salvar o Haddad por estratégia, ao invés de falar da história da dívida da Tati? Então ela jogou isso pra ele e ele meio que não soube responder o porquê. Ele meio que deu uma enrolada nela e não respondeu, então. Por que você teve que meter essa história de dívida no meio, então? Por que você teve que falar isso? Por que você não apenas disse
que você tava fazendo ali uma estratégia de jogo e só. Por que você meteu essa história no meio? E aí a Lisiane disse que o Breno é como o problema dele é os movimentos que ele faz ali dentro, que ele nunca deixa claro para onde a coisa está indo, que ele nunca deixa claro para onde as coisas estão se encaminhando. E de fato ele nunca deixa isso claro para ninguém. E aí as pessoas vão desconfiar dele de todas as maneiras. O cara já não deixa claro o jogo dele. O cara já é visto como um ator que está atuando o tempo todo. E aí como é que ele quer que as pessoas acreditem nele? Não tem como, gente, não tem como. Então ela disse que os movimentos dele não ajudam ele nesse jogo. E não vão ajudar mesmo. E aí depois disso, o Felipe estava ali conversando com o Guipa e disse assim que para ele, na visão dele, é a Lisiane que é a cabeça da aliança com o Breno, que é a Lisiane que faz e monta as estratégias que o Breno depois segue, que é a Lisiane que faz as coisas ali, que o Breno basicamente faz depois. E sim, gente, de uma certa forma é a Lisiane mesmo que faz isso. Ou melhor, fazia, né? Porque a Lisiane não tá mais na Grande Conquista, né? A Lisiane acabou de ser eliminada. E aí ele disse que o Breno é só um bobo da Lisiane, que o Breno não tem ali uma opinião própria. E ali o Breno tentou minimizar tanto as amizades dele com a Tati e com o Hideo, quando na verdade ele poderia apenas ter falado que salvou o Haddad por uma estratégia de jogo e só, que ele não precisava ter criado maiores problemas para ele mesmo. E aí o Guipa falou que para ele o que o Breno faz ou deixa de fazer não interessa, porque ele não acredita em mais nada do que o Breno fale e nas justificativas dele, porque o Breno não está sendo sincero com elas. Então ele falou que não acredita mesmo, não acredita em nada do que está acontecendo ali, não acredita em nada do que o Breno fala. E aí, depois deles prepararem esse churrasco aí, eles foram sentar para comer o churrasco. E aí, nesse momento, o Caio se sentou na mesma mesa que o Guipa estava. E aí o Breno reclamou que o Caio estava sentado ali do lado dele. Começou a dizer que o Guipa estava lambendo o Caio. Aquela mesma coisa de sempre, aquela mesma coisa chata de sempre. E aí o Guipa não gostou desse apontamento do Breno e desabafou com a Lisiane e disse que esse cara é chato, esse cara é um prego, é chato demais. Ele ainda disse assim que quem tá colocando minhoca na cabeça da Lisiane é o Breno, que é o Breno que tá colocando esses pensamentos nela. E aí a Lisiane discordou e disse que não era o Breno que estava fazendo isso. E depois ela mesma disse, eu não tenho coragem de sentar com uma pessoa que brinca com o meu psicológico, que eu não teria coragem de sentar do lado do Caio, que usou as minhas histórias aqui, que usou a minha vida pessoal para tirar vantagem no jogo e tal. Eu não teria coragem de fazer isso, de sentar do lado dele. Mas aí o Guipa falou assim que o Caio ele não tem problemas com o Caio, por que então eu vou ter que me levantar da mesa só porque o Caio se sentou e tal. E aí pronto, o Breno começou ali, lá dentro da sala, começou a gritar ali, chamou ali todo mundo de serpentes, todo mundo ali de falso, de mentiroso e tal. E aí o Breno começou a reclamar ali do Guipa ter se sentado na mesma mesa que o Caio, sendo que foi o Caio que se sentou ali, não foi o contrário. E aí a Lisiane foi lá e saiu em defesa dele. A Lisiane foi lá e disse assim que não se sentava na mesma mesa que o Guipa. E aí o Guipa se levantou e disse assim que o Breno era que estava prejudicando a Lisiane. E aí o Breno começou a gritar de lá de dentro assim que ele era um trouxa, que ele era um trouxa, que ele era um otário, que ele era um idiota. E aí o Guipa se levantou, se revoltou com essa situação, jogou uma cadeira da área externa. Foi nesse momento aí que a cena foi cortada do Play Plus, por isso que eu parei aí nesse momento, nesse frame. Essa cena não foi mostrada pra gente, não foi mostrada no Play Plus, tá? Mas ele ficou bastante revoltado. E aí, depois disso aí, o Guipa falou que ele tava ajudando a Lisiane a ser eliminada do reality show.
E aí todo mundo ali que estava do lado de fora foi acalmar o Guipa e comentaram ali sobre o comportamento do Breno, disseram que o Breno não sabe para onde vai, que o Breno não sabe mais, que o Breno já se perdeu completamente nesse jogo, que o Breno mais não sabe para onde ele tá fazendo. E aí depois a Lisiane saiu e foi lá fora, começou a dizer que ela não se senta numa mesa em que as pessoas estão falando pelas costas dela. E aí ela começou a dizer isso pro Caio. E aí depois ela disse assim, que ela não consegue ficar mais perto daquelas pessoas. E aí depois ela falou ali que o Rideu e o Caio falaram que não iriam cozinhar pro Haddad e pro Fernando, mas que estavam fazendo comida ali pra eles. E aí os dois nem olharam pra cara dela, né? E os dois nem prestaram atenção ali e tal. E aí ela começou a gritar ali de dentro que todo mundo ali era um bando de hipócrita, que todo mundo ali era um bando de falso, que todo mundo ali era um bando de mentiroso, que ninguém sustentava a palavra e tal. Ela estava muito revoltada. E aí lá dentro, né, essa cena passou na televisão. O Breno quebrou o nicho lá do chuveiro que ele estava tomando banho, de tão revoltado que ele estava. Mas isso não adiantou de nada, né, gente? Porque no fim, o Felipe tinha razão, o Guipa tinha razão. O que o Breno fez? Eliminou a Lisiane, basicamente. Isso ajudou muito a Lisiane a ser eliminada hoje, né? Ajudou bastante a Lisiane ser eliminada. E aí, foi lá a hora da eliminação. A Raquel entrou ali, falou com todos eles. Ela explicou como vai ser a semana final, que eu já expliquei pra vocês aí, né? E aí ela foi lá e pediu para eles falarem com o público, pedir votos. O Fernando pediu votos para ficar e ele disse que ele estava muito disposto, porque ele honra esse jogo todos os dias e que ele honra esse compromisso e ele contava com o público para deixar ele permanecer na casa. E aí o Caio disse que ele agradecia por ele continuar no programa, agradeceu também por não ter vencido a prova da virada de ontem. Diz que ele não foge do embate, que ele assume os erros e os acertos dele, e que o sonho dele é ir chegar numa final e que o público deixasse ele chegar na final. E aí depois foi a Lisiane ali, que disse assim que o coração dela estava saindo pela boca e que ela contava com a ajuda do Brasil, porque lá dentro julgam a personalidade dela e o caráter dela o tempo todo. Então, era por isso que ela pedia o voto de todos eles. E aí, depois disso tudo, aí eles se levantaram, a Lisiane ficou meio isolada ali, e a Raquel já deu o cronograma de como é que vai ser os últimos dias da grande conquista, né? Vocês estão vendo aí. Hoje, né? Hoje, sexta-feira, já teve a prova dos donos, vai ter hoje o programa ao vivo, com uma zona de risco relâmpago, com a formação quádrupla e uma prova da virada relâmpago também, tá? E aí no sábado vai ter uma eliminação dupla, que vai ser também ao vivo. E após essa eliminação dupla vai rolar uma última prova. Vai ser a prova final da grande conquista. Essa prova vai ser exibida no domingo. Nessa prova aí, que vai ser exibida no domingo, os dois vencedores vão poder escolher com quem eles vão para a zona de risco. Quem vencer ali vai formar uma zona de risco que vai funcionar na segunda-feira e o outro vencedor vai formar a zona de risco que vai funcionar na terça-feira. Em ambos os dias, os programas serão ao vivo. Na quarta-feira vai rolar a última festa da temporada com todos os 20 moradores da mansão ali juntos. E na quinta-feira, a grande final da grande conquista ao vivo. Só isso aí que aconteceu. E aí depois a Raquel voltou lá, conversou com eles, fez umas perguntas ali pro Fernando. Ela perguntou pro Fernando o que ele achou da virada de jogo do Felipe. E aí o Fê disse que o Felipe tinha muito mais problemas naquele momento com o Breno e que se o Breno tivesse agido com a razão, se o Felipe tivesse agido com a razão, ele teria colocado o Breno e não ele, porque afinal ele tinha mais problemas com o Breno e que isso soou uma perseguição e que o Felipe não conseguiu nem ler certo o card lá
com o poder e ele não entendeu nada do poder e acabou colocando a amiga dele na zona de risco. E aí, né, depois disso aí, dessa fala, a Raquel perguntou ali pro Caio. O que é... Ela perguntou assim para ele que todo mundo achava que o jogo dele sempre foi apontado como associado com os outros jogadores, que ele estava sempre escorado nos outros, e o que ele achava disso. E aí ele disse assim que o jogo dele nunca foi escorado em ninguém, que ele sempre esteve na linha de frente, e que algumas pessoas sempre viram ele desse jeito, e aí escolheram se associar a ele por causa das coisas que ele via, e se viram as mesmas coisas que ele via, tinham as mesmas impressões que ele tinha, e que ele sempre teve os seus posicionamentos fortes e tal. Aí depois, para Lisiane, a Raquel quis saber o que fez ela levar tantos votos na última zona de risco. E aí a Lisiane disse que ela vem sendo apontada desde os primeiros dias do programa, desde a fase da vila, e que muitos ali dentro não têm a menor estratégia de jogo e que ficam todo o tempo na zona de conforto e só. Então ela estava muito revoltada ali e tal, revoltadíssima com o que estava acontecendo. E aí foi o momento ali da eliminação. A Raquel ali fez ali, né, o discurso dela, perguntou ali para as pessoas quem ela queria que fosse eliminado, né? Ela perguntou para os que estavam ali. E aí a Tati disse que ela queria que saísse o Fê. Depois ela perguntou ali pro Rideu. O Rideu disse que queria que saísse a Lisiane. Gente, deixa eu só pegar aqui, tá? Direitinho aqui, tá? Porque às vezes saiu de sincronia. Aí a Tati disse que queria que saísse o Fê. Aí o Rideu disse que queria que saísse a Lisiane. Aí o Breno disse que queria que saísse o Caio. Aí depois o Céu disse que queria que saísse a Lise. Depois o Guipa disse que queria que saísse o Caio. Aí o Rambo disse que queria que saísse a Lise. E por último o Felipe, o Haddad, que disse que queria que saísse o Caio. E por último, o Felipe, que agradeceu os votos para ficar e ainda justificou e disse que o voto dele vai ser sempre do Fernando e que o jogo do Fernando é muito sujo e cheio de maldade e que por essa razão ele sempre vai votar no Fernando. E aí depois a Raquel ali encerrou a votação e falou ali o discurso dela. E aí a Raquel disse que todo mundo que tá ali na zona de risco já errou por alguma coisa e que todos erraram para cair na zona de risco. Se erraram fazendo o jogo, erraram na hora da prova, erraram de alguma maneira. E disse ali que os amigos ajudam a observar as coisas lá dentro, ajudam a observar uma saída. E que às vezes um equívoco ajuda a melhorar um erro aqui e ali e tal. Mas na grande conquista, um erro pode ser crucial e às vezes ele é cobrado na próxima zona de risco. Aí depois ela disse que era fundamental as pessoas lá dentro aprenderem com os erros, era fundamental as pessoas ali aprenderem com os erros dos outros, não só com os seus próprios erros, porque se você esperar pelos seus próprios erros, você não vai ter tempo suficiente para isso. E aí qualquer tropeço pode custar uma eliminação. E aí ela anunciou aí quem foi o primeiro salvo. O Fernando foi o primeiro salvo, né? Eu imaginei, inclusive, que o Carelli fosse fazer isso, porque afinal a zona de risco mais interessante ali era mesmo entre a Lisiane e o Caio. Então ele dispensou logo o Fernando, mandou logo o Fernando sair ali, e aí ficou todo feliz, abraçou o Haddad, saiu ali do banquinho lá, e ficou só a Lisiane e o Caio. E aí depois ela anunciou a Lisiane como a próxima eliminada, deixando ali o Caio como o segundo salvo da noite. Então o Caio foi o segundo salvo ali da noite, comemorou, estava feliz. E Lisiane foi a segunda, foi a eliminada aí da semana. Aliás, a segunda eliminada da semana, né? Porque a primeira foi a dona Geni. Lisiane saiu com 16,25% dos votos. Foi uma das maiores rejeições, mas ainda assim está bem dentro do esperado ali
de todas as rejeições da Grande Conquista nessa temporada. E aí a Raquel falou para ela que ela foi fundamental para a Grande Conquista, que ela teve um jogo muito bom ali dentro e tal, que a participação dela foi muito fundamental. Breno desatou a chorar ali em lágrimas, porque obviamente ele sabe que a culpa da eliminação da Lisiane é dele. E aí a Lisiane se despediu de todo mundo e Lisiane foi embora da Grande Conquista, deixando o Breno desolado e basicamente sem chão, porque foi assim que o Breno ficou quando acabou o programa, chorando. E aí o Breno já tá mais fraco. Eu acho que o Breno agora, se cair numa próxima zona de risco, ele não escapa, né? Eu acho que agora o Breno, se cair nessa zona de risco, muito provavelmente ele vai cair amanhã, nessa zona de risco, de hoje à noite, aliás. Eu acho que ele vai cair, não tem como ele não cair, seja pela indicação dos donos, seja pelo voto da casa, o Breno vai cair nessa zona de risco. Então vai ser muito provável que, se ele não escapar na última prova da virada, ele vá direto para eliminação e lá na eliminação ele seja eliminado. Porque assim, a motivação dele era a Lisiane, e sem a Lisiane ele não tem mais o que fazer nesse jogo. Meio que ele, depois que ele ficou sozinho ali, até o Guipa foi lá consolar ele, disse para ele se levantar e tal, para ele se reerguer. Mas ele ficou isolado, não quis conversar com ninguém, tá isolado até esse momento aí, não quis falar mesmo com ninguém. Então ele já sabe mais ou menos que ele vai para a zona de risco, ele já sabe, já está ciente disso, e muito provavelmente ele até deseja ir para a zona de risco e ser eliminado, porque aí acaba logo de vez com o sofrimento dele. Pelo menos foi o que a Lisiane também falou hoje de manhã, né? Ela queria ir para a zona de risco porque queria acabar logo com o sofrimento dela, que ela não aguentava mais. Então, basicamente, foi isso que aconteceu nesses últimos dias aí da Grande Conquista. Enfim, eu acho que dessa vez deu pro Breno também, eu acho que dessa vez ele vai. E só sobrou uma mulher, né, na Grande Conquista, agora é só a Tati. Vamos ver até onde a Tati vai. Eu acho que a Tati vai acabar saindo junto com o Felipe. Eu acho que a Tati vai acabar ou permanecendo junto com ele, ou sendo eliminada junto com ele, na mesma zona de risco que ele cair. Então eu acho que esse casal vai embora junto. Eu acho que eles vão embora juntos também. Mas enfim, gente, é isso aí que vai rolar. Amanhã a gente vai estar aqui para comentar aí com vocês como é que vai ser essa nova zona de risco relâmpago, que eles não sabem que vai acontecer amanhã. Imaginam, mas não sabem. E aí a prova da virada e tal. Vou alertar vocês assim que, como o conteúdo já vai estar um pouco extenso, porque vai ter muita coisa ali, eu vou dar menos ênfase pro programa, pro conteúdo do 24 horas e falar mais do conteúdo do ao vivo. Pelo menos amanhã e nos dias que tiver maior movimento ao vivo, tá bom? Porque senão fica muito cansativo pra gente ficar fazendo essas compilações e roteiros aqui. E às vezes é muito complicado a gente dormir tarde demais. Ó, beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.